E aí, pessoal, vamos falar sobre LDL. Como é que a gente faz para reduzir esse colesterol que é dito como malvado, né? O problema. Então aqui, eu tenho certeza que para você ter chego nesse vídeo aí, você provavelmente deve ter feito um exame de sangue. Quando você fez um exame de sangue, você chegou lá com o seu laudo. Antes de você apresentar para o seu médico, na curiosidade, você ficou lendo e comparando com os valores de referência e bateu lá e verificou que o seu LDL deu alto, o seu colesterol é LDL. Aí o que você fez automaticamente? Digitou no Google como reduzir o meu LDL e acabou encontrando diversas fontes, alimentos, vídeos, que seja, né? Para mostrar aqui referente a um perfil lipídico, nós temos os triglicéridos, o colesterol total, o HDL colesterol, que é dito como colesterol bom, né? Mesmo que todo colesterol é o colesterol, não faz muita diferença. A gente tem esse colesterol não HDL, que é basicamente uma subtração do colesterol total menos o seu HDL, ó, 217 menos 42 deu 175 aqui nesse exemplo. E o LDL colesterol, que no caso aqui foi o calculado, né? Mas poderia também ter sido dosado. Mas por que eu falei dessas informações? Olha, antes da gente entrar no vídeo para eu realmente falar dos 10 alimentos que são capazes de reduzir o seu colesterol, aliás, reduzir o seu colesterol LDL, é minha obrigação mostrar esse artigo científico, tá? Esse artigo científico ele mostrou basicamente três marcadores que você encontra no seu perfil lipídico. Ele selecionou três, que encontrou a ApoB100, o LDL e o colesterol não HDL. E verificando num ranking de preditor de risco cardiovascular, o que ficou na última posição foi o colesterol LDL, mesmo ele sendo o maior foco das atenções. Na segunda posição ficou o colesterol não HDL, ou seja, o colesterol total menos HDL, que muitas pessoas acabam pulando, porque já que não tem um valor de referência para mostrar nos exames laboratoriais, não acaba tendo muita importância. E em primeiro lugar, tivemos as apolipoproteínas, no caso aqui dito pelo artigo foi a ApoB100, que é a identidade basicamente do seu LDL, tá? Não vou entrar muito em detalhes referente a ApoB100, vou fazer um vídeo específico sobre apolipoproteínas, mas é um exame que você consegue pedir da mesma maneira que você pede o colesterol total, o triglicérides, certo? Grande parte dos convênios fazem o reembolso, mas caso queira fazer particular, eu peguei um valor aqui, encontrei próximo de casa, um laboratório por R$ 49, tá? Mas aqui é só um exemplo, né? Não sei nem se esse preço vai sofrer algumas alterações. Mas como é que funciona basicamente? O que mostra esse artigo? Que depois de 10 anos, se você pegar aqui de hoje para 10 anos depois, a gente mudar o nosso foco de parar de ficar vendo o LDL e começar a verificar o colesterol não HDL, você conseguiria prevenir em torno de 300 mil eventos clínicos. E quando você compara referente a ApoB100, você conseguiria evitar 500 mil eventos clínicos, mostrando que realmente tem uma grande diferença se a gente mudar o nosso foco aí, parar de ficar olhando só aquele LDL, como se ele fosse realmente o problema, como se ele fosse o único malvado, aí, né? Se ele pode ser ou não considerado um inimigo pra gente, tá? Mas não é o tema do vídeo, mas é só para mostrar que talvez não seja o fim dos tempos, é uma elevação no seu LDL, ou você estar dentro do LDL significa que você está numa zona de segurança, tá? Mas vamos falar dos 10 alimentos que são capazes de reduzir esse colesterol. E no final do vídeo ainda vou montar um cardápio com esses 10 alimentos, é só uma sugestão, né? Então, vamos começar falando do psyllium. Muitos não conhecem esse psyllium. Quando eu falo esse nome no consultório, as pessoas ficam me olhando com uma cara meio estranha. Psyllium, o que é isso? Ele é parecido com uma aveia, não tem o mesmo sabor de uma aveia. Ele tem um sabor um pouco mais forte e sinto muito em lhe dizer, né? Mas pelo menos na minha opinião, né? Ele rouba um pouco o gosto dos alimentos. Então, você vai colocar ele, você vai mesclar ele com uma fruta, por exemplo, ele rouba um pouco o gosto da fruta e ele tem um sabor bem marcante, tá? Mas foi mostrado que o consumo de 10 gramas de psyllium durante 3 semanas, de acordo com 28 estudos estudados, provocou uma redução do LDL colesterol. No caso aqui em 0,33 mmol por litro, lembrando que essa dosagem aqui está numa outra unidade, teria que converter para a unidade do seu exame. Aí você fala, pô, se o psyllium ele é bom, vamos dobrar a dose, né? Vamos colocar 20 gramas. Foi verificado que de 10 gramas para 20 gramas não teve alterações no LDL, mas quando você coloca menos, ou seja, não gostei muito do sabor, vou colocar 2 gramas, ele não conseguiu realmente atingir esse valor. Então mantenha mais ou menos em torno de 10 gramas de psyllium por dia. Segundo alimento, nós temos a linhaça, que o consumo de 30 gramas de linhaça durante 3 meses, linhaças, principalmente por serem ricas em ômega 3, em fibras, em lignanas, que acaba sendo o fitoquímico das linhaças, foi capaz de reduzir o colesterol LDL em 10%. Próximo alimento,
tomate, aqui especificamente eles falaram do suco de tomate, que foi ofertado 400 ml de suco de tomate durante 3 semanas, com uma verificação de redução de LDL em 13%, 12,9%. E mais interessante do que a redução, você vai acabar verificando quando você acaba estudando um pouco mais do LDL que o valor não necessariamente é um marcador de risco. Ele pode induzir o risco, mas não é o único risco suficiente. Ele pode estar muito sujeito a um processo de oxidação. Esse LDL, quando ele está menorzinho, principalmente, ele pode invadir o íntimo das suas artérias num ambiente muito mais pró-oxidativo e gerar esse processo de oxidação, converter uma célula não tão interessante que vai começar a formar a placa de ateroma. Então você quer evitar com que esse LDL sofra um processo de oxidação. Foi mostrado que o suco de tomate também conseguiu proteger esse LDL dele ser oxidado, uma proteção de até 13%, tá? Então, além de reduzir, ainda protege para aquele remanescente que ficou ainda conseguir se tornar realmente em algo maléfico para o nosso corpo. Próximo alimento, amêndoas. Amêndoas, foi verificado que 42 gramas de amêndoa durante 6 semanas de consumo foi verificado uma redução de 5,3 miligramas por decilitros de LDL a menos, né, nesse exame. E aqui também eles colocaram como na própria conclusão do artigo que mesmo eles mantendo a mesma quantidade de peso, já que não foi provocado um déficit energético, eles só incluíram realmente a amêndoa, trocaram, na verdade, substituíram em comparação ao placebo, foi verificado que no grupo das amêndoas teve uma redução também na gordura abdominal e das pernas, tá? Você não vai comer aí pela redução de LDL, ó, come pela redução de gordura abdominal, né? Eu sei que todo mundo quer perder gordura abdominal. Referente ao avocado, aqui o avocado em específico foi esse avocado Hass, essa aqui é a fotinho para quem não conhece, um total mais ou menos de 136 gramas de avocado durante 5 semanas provocou a redução de 8,8% de LDL e também da mesma maneira do suco de tomate diminuiu a chance desse LDL ser oxidado, tá? Chá verde, o chá verde é um estudo envolvendo, na verdade foram 14 estudos, mais de 1.136 pessoas estudadas, que uma xícara de chá verde foi capaz também de provocar a redução de LDL e de triglicérides, mas quando a gente pensa no colesterol HDL não teve grandes mudanças, tá? Quando você pensa em peixes, uma boa escolha acaba sendo o salmão, que o consumo de 4 semanas de salmão em torno de 125 gramas, e o artigo basicamente ele comparou as pessoas que consumiam peixe, no caso salmão, e as pessoas que não consumiam peixes, né? Então, não é que foi salmão comparado com outro peixe, né? Foi o consumo de peixe contra não consumo de peixe. E essas 125 gramas de salmão foram capazes de reduzir em 7% esse colesterol LDL. Soja, proteína da soja, 11 estudos mostrando uma redução do colesterol LDL e os estudos variavam em apenas 13 gramas de soja, chegando até 58 gramas. Tá? Referente ao iogurte, aqui lembrando que não é um iogurte natural, padrãozão, né? É um iogurte que ele acaba sendo rico em probióticos. Nós temos já iogurtes que você consegue comprar no próprio mercado que já são ricos. Um exemplo é o iogurte Yorgos, riquíssimo, né? Acrescido e rico em probióticos, que em 7 estudos o consumo de 1 unidade por dia foram capazes aí de reduzir o seu colesterol LDL, no caso aqui do exemplo citado, 8,73 miligramas por decilitro. E os morangos aqui, os artigos mostraram morangos liofilizados, né, que seriam em torno mais ou menos de 10 gramas. Se a gente converter esse valor aqui em o alimento cru, né, aquele seria mais ou menos meia caixinha, né, porque uma caixinha tem 200 gramas, então vai 100, 110 gramas de morango durante 6 semanas. E igualzinho ao abacate, igualzinho o suco de tomate, ele conseguiu ajudar com que esse LDL não sofra um processo de oxidação. Não necessariamente foi encontrada aqui uma redução no LDL, mas preveniu com que ele sofra essa oxidação, tá? Então, se a gente for pensar num cardápio aqui, incluindo esses 10 alimentos, uma sugestão, né, pessoal? Um alimento aqui só compondo alimentos que são capazes de reduzir esse LDL. De manhã você acorda, uma sugestão, às vezes, de uma vitamina, um líquido para esse café da manhã, poderia ser o morango junto com a linhaça e o psyllium. Bate tudo e faz, por exemplo, uma vitamina. No período da manhã, né, num lanche da manhã, às vezes para substituir aquele monte de café que você toma uma xícara de chá verde. No seu almoço, quando for escolher uma fonte de proteína, opte, por exemplo, pelo salmão, por um peixe, e nesse salmão coloque rodelas de tomate, ou molho de tomate, ou até o próprio suco.
No período da tarde, no lanche da tarde, você pode colocar um iogurte riquíssimo em probióticos e também, caso você goste, coloque, adicione oleaginosas. No caso, a gente poderia citar as amêndoas. E aqui, né, eu digo, para alguns poderia ser o jantar, na minha opinião seria só uma entrada do jantar. Basicamente, você poderia fazer uma salada de soja com, por exemplo, pedaços de abacate. Então, esses alimentos, esses 10 alimentos aqui, cientificamente falando, são capazes aí de reduzir o seu colesterol LDL. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.